estarmos reunidos essa manhã diante da tua presença. Fique à vontade no nosso meio, Senhor. Fique à vontade, Senhor Deus, no nosso meio, Senhor. Transborda nesse lugar, da sua presença. Fique à vontade para nos tocar essa manhã. Nós temos fome, nós temos sede, fala conosco nesse lugar. Senhor, é que nós te amamos e te damos a honra e a glória. Seu louvor. No nome santo de Jesus, aleluia. Graças a Deus. Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor, mais uma vez. A todos os irmãos. Bom, nós estamos reunidos aqui mais uma manhã, amém? Estão felizes? Amém? Queria te dar uma oportunidade, se você quiser beber uma água ali, pegar um cafezinho, está servido ali, dá um abraço aí no seu irmão, cumprimenta quem você não cumprimentou ainda. Nós vamos emendar aqui em 2 ministrações. Olha, cumprimento, está passando aqui. Se quiser ir no banheiro, beber um cafezinho, fica à vontade. Essa manhã agora nós vamos dar um mergulho. Nós vamos até as 11h30 da manhã. Nós teremos o seminário de oração, como nós falamos ontem na aula introdutória, é uma construção de ambientes e de ministrações. Nós tivemos ontem, em primeiro momento, foi uma aula introdutória, a gente falou um pouquinho sobre a vida de oração de Jesus, mas na verdade é uma construção até o domingo, e hoje nós temos 3 turnos, e são 3 turnos de 2h30, a qual nós teremos ministrações e nós teremos ativações de oração. Então, em cada um dos turnos, nós vamos estar fazendo um nível de ativação e oração. Nessa manhã nós vamos estar tocando 2 temas. Nós vamos gastar um tempo aqui falando bastante de fundamentos, princípios e parábolas sobre oração. Então esse é um tema de mais fundamentação bíblica, é um tema para trazer um pouco mais de entendimento sobre a questão da oração. E depois nós vamos falar de algo um pouco mais prático, que a gente vai trazer uma estratégia de oração, que a gente batizou aí de estratégia de oração em círculos. A gente vai compartilhar como que é e a gente vai tirar pelo menos uns 30 minutos para praticar essa estratégia de oração aqui essa manhã. Então esse é o alvo aqui da nossa manhã, são esses 2 temas que nós estaremos aqui construindo, amém? Então pega aí a sua Bíblia, as bases que a gente vai estar usando, já está aqui, a gente vai começar por Isaías, capítulo 58. E como a gente estava compartilhando a gente estava avaliando a possibilidade de tentar fazer as lives, só que, na verdade, o Roberto está nos auxiliando a fazer os registros dos vídeos, e assim que acabar o seminário, a gente vai postar, na verdade, todos os vídeos juntos, numa playlist, para usar a plataforma do YouTube. Aí se você de alguma forma perdeu um momento de seminário, perdeu algum turno, você vai ter a oportunidade depois de estar pelo menos ali compartilhando, né, o ensino, né? Claro que o ambiente, aquilo que Deus faz no ambiente, aquilo que Deus ativa, é propício e peculiar ao ambiente, né? O que Deus toca até na live, mas pelo menos não vai perder o registro da construção, tá bom? Quero incentivar mais uma vez os irmãos, queridos, por favor, um dos objetivos desse seminário, a gente não está com pressa aqui de correr o conteúdo, apesar de a gente ter passado ontem, a gente tem 12 temas centrais nesse seminário, nunca consegui chegar até o final. Cada igreja que a gente ministra em oração, a gente vai entendendo quais os temas para dar ênfase, né? E a gente vai construindo. Então, assim, a gente não está com pressa. Então, irmãos, perguntem
compartilhem. A ideia é trazer entendimento, é trazer edificação. Então, se sobre algum tema desse você quiser compartilhar, talvez tem temas que são mais tranquilos, mas principalmente quando a gente às vezes entrar em temas que às vezes geram um pouquinho mais de questionamentos, perguntas, fique à vontade para poder perguntar. O objetivo é construir, amém? Então, durante a administração, se quiser perguntar, sinaliza aí, a gente vai parar, a gente vai estar entrando aqui e vai estar compartilhando. Vamos lá. Falar um pouquinho de princípios, fundamentos e parábolas sobre oração. Isaías 58, 9. Alguém que encontrou esse texto, por favor, lê para a gente. Então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás por socorro e ele te dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso. Pode continuar no 10. Se abrires a tua alma, faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Vamos lá, gente. Vamos construir algo aqui. Eu gosto desse texto de Isaías 58, porque nós temos uma inversão aqui, né? Isaías 6 nós temos Isaías ouvindo um clamor do céu, que na verdade era uma conversa ali da Trindade. A quem enviaremos? Quem há de ir por nós? E o próprio Isaías responde o que para o Senhor? Eis-me aqui, envia-me a mim. Ele se coloca num lugar de disponibilidade, aquele clamor, aquela revelação que ele estava provando do céu. Então o Senhor levanta ali Isaías e envia o povo de Israel. Só que esse texto, na verdade, é o Senhor dizendo o seguinte: existem algumas condições aqui, que se a gente clamar pelo Senhor, Ele responderá. Se a gente gritar por socorro, o que vai acontecer? O Senhor está dizendo que Ele vai dizer: eis-me aqui. Tem um Salmo 18, Davi está dissertando e ele diz o seguinte: olha, laços de morte me cercaram. E Davi vivia bem prático a questão da guerra literal, né? Então você imagina ali, às vezes, Davi em diversos momentos com a sua vida realmente posta à prova de forma literal. E nesse salmo ele disserta isso, ele fala: laços de morte me cercaram. Aí até um texto interessante, porque ficar imaginando isso a gente não consegue às vezes mencionar isso, né? Mas Davi fala assim: clamei por socorro, né? Deus trovejou do seu tempo, desceu nas asas de um querubim e me socorreu. Então ele está dizendo: no perigo eu gritei, cara, Deus trovejou e desceu e me livrou, né? Dá esse detalhe, né? Deus veio nas asas de um querubim e espontaneamente o Senhor agiu como um forte a meu favor. Eu falo: uau! Então, olha o que esse texto está dizendo. Deus está dizendo: vocês vão clamar e eu vou o quê? Responder. Vocês vão gritar por socorro e eu vou dizer: eis-me aqui. Agora, esse texto, ele tem uma condição. Ele está falando, na verdade, esse texto, na verdade, o título dele é a observância correta do jejum, né? O jejum que agrada a Deus, em algumas versões. Então, na verdade, está falando assim, trazendo um paralelo entre o jejum não ser uma prática religiosa, mas ser um lugar que nos leva de volta à essência, amém? Então, o Senhor começa a falar: olha, o que eu quero de verdade, o que eu quero como fruto dessa prática espiritual é isso. E ele começa a falar de diversas coisas que o Senhor está falando que agrada o coração dele, né? Porventura não é esse o jejum que escolhi, que solte as vingaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, deixe livre o oprimido, despedaça o jugo. Porventura não é também que reparta o teu pão com o faminto, recolhes em casa o pobre desabrigado, se vires o nu, cubra, não te escondas dos seus semelhantes. O Senhor vai falando de coisas tipo: elimina a rixa, a fofoca, o julgar no seu coração,
ama o próximo, pratica a justiça, pratica a verdade. Cara, se vocês fizerem isso, a minha luz vai brotar sobre a vida de vocês, eu vou ser a dianteira de vocês, eu vou ser a retaguarda de vocês, vocês vão clamar, eu vou responder, vocês vão gritar para o socorro e o céu vai dizer, eis-me aqui. Então, eu queria talvez chamar esse sub-item aqui, nós vamos falar de fundamento, vamos esquadrinhar algumas parábolas que trazem ensinos sobre a vida de oração. E então, se eu puder chamar aqui um subtópico desse aqui, eu vou usar esses dois subtópicos aqui para dois temas da palavra para falar desse subtópico, seria vida de oração tem a ver com a vida. Pensa comigo. Vida de oração tem a ver com a vida. Vou acrescentar. É isso. Isso aqui eu não quero dar ênfase. Então vamos lá. Esse texto começa justamente do Senhor dizendo: por que vocês reclamam? Que o jejum não está sendo atendido, que a voz de vocês não está sendo ouvida. E o Senhor começa a trazer aquilo que estava desagradando no seu coração. Então, eu gosto disso aqui, vida de oração, dessa expressão, mais do que apenas a disciplina da oração. A oração é uma disciplina, sim, uma disciplina espiritual. Mas eu gosto disso aqui porque falar de vida de oração é pensar em uma construção de algo que vai fazer parte de quem nós somos, amém? E a minha prática de oração, ela não está desassociada ao meu coração e quem eu sou. Tudo que Jesus fez e ensinou, Jesus amarrou o horizontal com o vertical. Quem já percebeu isso? O que você está dizendo com amarrou o vertical com o horizontal? Cruz, símbolo da cruz. A gente usa esse exemplo. Nós temos o que? A união, a interseção entre terra e céu. Né? O vertical está apontando para onde? Céu, nosso relacionamento com o Senhor. Horizontal fala de quê? Certo. Horizontal, relacionamento aqui, vida da vida, comunidade, relacionamento entre irmãos. Então tem diversos princípios de Jesus que ele, na verdade, amarra nosso relacionamento com Deus totalmente interligado com o nível de experiência que a gente vai ter com as. Já percebeu isso? Final da oração do Pai Nosso. Que tem o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Aí Jesus pega 2 versículos e inclui. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai Celeste perdoará a vossa. Porém, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai Celeste não vos perdoará. Opa! Então o Senhor está amarrando a forma com que eu exerço perdão, com a capacidade com que eu vou receber isso do céu. Como assim? Estamos juntos? Primeiro, João. Como você pode dizer que ama a Deus que você não vê, se não amar o seu irmão que você vê? Então, o tempo todo existe essa construção de Jesus trazendo, mostrando assim, a vida cotidiana e cada aspecto da nossa vida é completamente espiritual. Estamos juntos? Irmão, eu não, apesar de entender o porquê que a gente fala isso, né? Eu consegui entender isso, porque às vezes a gente põe no bloco, isso aqui é espiritual, isso aqui, mas irmão, a nossa vida é uma só. Então a forma como eu vivo o meu trabalho, a forma como eu lido com as minhas finanças, a forma como eu cuido do meu corpo, a forma como eu crio os meus filhos e vivo os relacionamentos no lar, isso é completamente espiritual. Isso está construindo isso aqui. Entende?
O que eu quero dizer com isso? A prática da oração não tem a ver só com orar. Amém? Estamos juntos? Tem a ver com uma construção de uma vida de oração. E vida de oração, falando de vida na vida. Então o céu está dizendo, cara, se vocês caminharem nisso aqui, o céu vai se abrir de uma forma tremenda. Estamos juntos? Irmão, eu compartilhei aqui com vocês o que aconteceu. A gente estava saindo lá da São Pedro da Serra, aí são 10 minutos de São Pedro da Serra para Lumiar. E graças a Deus que a gente saiu assim com bastante hora de antecedência. E é uma coisa que eu já peguei. Eu falei, cara, eu não posso mais marcar um compromisso e sair assim, tipo, 7h30 e programar para chegar meia hora. Irmão, não rola mais. Vou te dizer por quê. Tudo acontece no caminho. Tudo acontece. E a gente, graças a Deus, saiu assim com muitas horas de antecedência para vir para Macaé ontem, né? Saiu, rumou assim, passou o almoço, a gente pegou muito. Aí eu compartilhei com os irmãos, o que aconteceu? Na curva, descendo na serra, eu estou fazendo a curva de carro dirigindo, o Senhor deitado no meio da rua, na curva, na descida. Bem, eu tirei o carro, desviei, joguei no mato na frente, assim, não tinha uma entradinha assim, acho que tinha uma calçadinha assim que dava para voltar, graças a Deus, que aí não tem acostamento da pista, fininho, estreitinho. Joguei, fui correndo com medo de passar ônibus, passar caminhão de banana, um negócio aí naquela estrada. Não dá tempo de frear. Ai, cara, Pedro, irmão, magrinho, mas pesado. Falei, meu Deus. Cadê os irmãos do CrossFit, da academia, né? Que a gente fala. Fiquei imaginando a Raíssa falando quando ela teve que carregar Thiago, né? Thiago aumenta a mão. Eu não fiz lá a perna. Quando eu olhei, que eu puxei, que eu vi, compartilhei com os irmãos, né? O rosto dele todo aberto, ele estava dentro, veio trocando as pernas, caiu, bateu, abriu o supercílio, ela toda ensanguentada, e ali caiu e ficou. Aí, meu Deus do céu, eu arrastei ele para o mato. O primeiro carro passou, pediu para chamar o SAMU ali em Lumiar, porque aquela região não tem sinal, é cego de sinal. Enfim, fiquei ali, orei, ministrei, conversei com ele, mas estava muito Deus. A gente gastou um tempo ali. Irmão, isso sempre acontece. Sempre quando eu vou sair, parece não, eu já entendi, Senhor, eu já entendi. Eu vou te dizer com a minha construção que eu faço. Segunda-feira passada, antes da gente subir, a gente pegou a estrada da meia-noite para ir para a serra. Antes da gente ir, a gente participou de um momento da igreja que é a reunião dos casais, casados para sempre. Né? Tá tendo as reuniões, tudo. Enfim, foi na segunda-feira. O dia que está sendo na segunda-feira. Aí eu cometi o erro de marcar para sair de casa, que hora? Era 7h30, eu gasto 15 minutos para chegar no São Marcos. Eu botei assim, 10 para 7, você chega 7h15. Lá e tá tudo certo. Irmão, abri a porta do carro para sair de casa, veio um rapaz e me chama. Gastou ali, aquela situação ali, uns 25 minutos. Quando eu vi que ia render, até eu resolver, eu já mandei a mensagem para o José e para a Cláudia, falei, segura, aconteceu o previsto. Vou gastar uns 15 minutos a mais, não vou te atrasar. Mas aconteceu, e tem que estar aqui. Então gastei um tempo, era alguém da Bahia, está morando na rua, está em situação, enfim, entendeu? Aí, irmão, sempre acontece esse tipo de situação. Aí eu paro a pensar. Para onde que eu estava vindo com um compromisso na igreja? Já parou para pensar na parábola do bom samaritano? Provavelmente, aquele levita e aquele sacerdote que passou de lá estava atrasado para o compromisso religioso. Já parou para pensar nisso? Às vezes ele estava sendo diligente, às vezes ele tinha um compromisso com a sua própria fé. Estamos juntos? Amém? Eu penso nisso direto. Cara, provavelmente aquele sacerdote já está indo no compromisso. E ele passou de lado. Entendeu? Então eu não posso, por estar vindo para a igreja, deixar de ser igreja no meio do caminho. Entende o que eu estou querendo construir aqui? A vida é tão importante quanto a minha prática de oração. E o céu é muito coerente nisso. Estamos juntos? Então eu acho que deu direto, cara. Eu acho que você vai dar uma provada no meu coração. Eu fico agoniado e tal.
questão, meu Deus e tal, tem que chegar, o Senhor vai lá e desorganiza tudo. E aí, qual vai ser a resposta do coração diante disso? Então não é fácil não. Mas vamos ver, vamos continuar construindo nessa direção aqui. 1 Pedro 3,7. E às vezes a gente está tão desligado, né? Desligado. A gente não percebe essas É coisas, verdade. né? Automático no desejo. Olha, irmão, não estou querendo dizer que é sempre que eu respondo, não, tá? Eu tenho certeza, tem muitas vezes que eu estou desligado, que eu preciso me ligar mais. Mas é uma coisa que eu peço sempre ao Senhor. Uma medida de sensibilidade no Espírito Santo para não me deixar passar desapercebido nessas situações. Compartilhei já com os irmãos de 2023, tem uma vez que eu desci da serra, o que aconteceu quando a gente estava vindo um acidente de moto, né? A gente teve que prestar socorro. Foi o primeiro carro a passar depois do acidente de moto, a pessoa ainda estava mobilizada no chão. A gente falou, quanto tempo? Chegou aqui, eu acho que ainda um pouquinho atrasado no culto. Só que já teve vez também, e essa estrada é maravilhosa, que ela não tem sinal, ela não tem acostamento. A pessoa conseguir fazer alguma coisa demora. Mas já teve gente também, quando eu vi carro parado e não parei. Depois eu senti um peso no coração de não ter parado. Entende? Então, assim, como a Sônia falou, sensibilidade é importante. Então, irmãos, nós precisamos entender que para cada área da fé existem princípios. A palavra, o reino de Deus tem princípios, tem leis que nós precisamos conhecer e entender. E é mais ou menos assim que funciona, irmão. Quem veio primeiro? O reino físico ou o reino dos céus? Os céus. Quando tudo físico e material foi criado, o reino espiritual, o reino do céu já era. E o será eternamente. Estão juntos? E as leis e princípios eternos, elas governam aquilo que acontece na dinâmica prática aqui no reino material. Então, quanto mais sabedoria eu tenho em relação a princípios e mais eu adero a minha vida a esses princípios, irmão, mais concordância com o céu, mais revelação e liberação do céu. Estamos juntos? Abre comigo, olha isso aqui. Agora pega para os maridos isso aqui. Meu Deus, eu li esse texto aqui. 1 Pedro 3,7. Tem aqui para os maridos, ó. Agora os maridos até encolhem. Vai ter para a esposa também, essa para o marido, não. Isso aqui para o marido é uma benção esse texto aqui. Eu falei, Pedro, você era casado quando você via Jesus, né? Tinha sogra. Então você sabe o que você está falando. Vamos lá, 1 Pedro 3,7. Olha o que Pedro escreve aqui. Né? Irmão, os discípulos de Jesus viram uma vida muito doida, assim, né? Para pensar assim, peregrino. É um negócio muito doido. Eu vou passar um tempo agora, primeira vez que a gente vai viajar. Ontem, né? Não, assim, para um período mais extenso de ação missionária, é a primeira vez que a gente vai com o time completo, com as duas meninas pequenininhas juntas. A gente vai pegar barco de 15 horas. Eu fico pensando, ai meu Deus do céu. Né? Não tem plano B, né, Senhor? Mas no meio do caminho acontece uma emoção. Não, a gente tem protocolo para tudo, meu amor. A gente ora e assim não vai acontecer nada. Mas se acontecer, imagina, aquele rio lá do Pará que a gente vai passar é igual um mar, irmão. Você não vê a aula de um lado do outro, você parece um mar, é um rio, para perder de vista, né? Sara nada bem, eu nado bem, né? Tem coletinho, mas vai acontecer alguma coisa no meio do caminho. Protocolo, ó, eu vou na maior, você vai na mais leve. Você pega um, pega outro. Pô, tem que estar preparado para tudo, né? Vai viajar, não, vai botar o time em campo, né? Com as pequenininhas, a gente vai preparado para tudo mesmo. A guerra extraordinária tiver que acontecer. Então eu fico pensando assim, imagina, Pedrão, a Bíblia descreve que Pedro tinha família, né? Então imagina o nível de intensidade que eles viviam, de renúncia, de entrega ao próprio Senhor. Como é que era viver isso em família, né? Agora olha o que Pedro está falando aqui, 1 Pedro 3,7.
Eu orei pela gente nesses dias aí de projeto. Maridos, vós, igualmente, que a gente está falando da esposa, vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Ele está dizendo, se você não cuidar da sua esposa como uma parte mais frágil, marido, você corre o risco das suas orações estarem sendo interrompidas. Entendeu? Que a vida de oração tem a ver. Estamos juntos? E você não pensa que você vai escapar, não, mulher. Tem um monte de versículo também para você. A oração do marido, né? A oração dele que será interrompida. Praticamente. Se o marido, por exemplo, não tratar a sua mulher, mandamento do marido é muito injusto. Não estou brincando, né, não. Mas o Senhor tem que se o pé do marido é assim, ama a tua esposa como Cristo amou a igreja, ao ponto de se entregar por ela. Né? Eu falei, meu Deus, mesmo amor de Jesus pela igreja, Senhor, mesma entrega. Eu falei, é um bom mandamento, né? É um bom mandamento para a gente como esposa. Então, eu estou falando para o marido, se o marido não tratar a sua esposa como, né, um vaso mais frágil, né? Às vezes as orações estão sendo interrompidas, né? Limitadas, resistidas, né? Não está subindo assim de elevador, né? Às vezes está ficando, né? Não está assim 100%, está mais tempo. Então ele fala, né? Enfim, não vou entrar, né, esquadrinhando aqui essa palavra, mas a gente vê o quanto que o procedimento diário da nossa vida tem a ver com a construção de oração. Então, a partir disso aqui, o próximo fundamento que eu puxo, né, a respeito da vida de oração, Lucas 18, 9 a 14. Uma virtude que tem tudo a ver com a construção da vida de oração. Quem achar, pode ler para a gente, por favor, essa parábola. Lucas 18. Ele disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam o fogo. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Amém. Queridos, só uma pergunta aqui, né? Jesus propõe uma parábola para trazer um ensino, para trazer um fundamento sobre 2 pessoas que estão orando. Só fazer uma pergunta: é errado jejuar 2 vezes na semana? Não. É errado dar o dízimo? Não. O que está errado aqui? Hã? Soberbo do coração dele, né? E o primeiro versículo diz que Jesus conta essa parábola com o objetivo de, na verdade, tocar a vida de alguns, está dizendo aqui, que confiavam em si mesmos, que se consideravam justos aos seus próprios olhos, e por se considerar justos aos seus próprios olhos, fazer o que? Desprezar as demais pessoas. Então nós tínhamos uma classe religiosa que olhava para a sua própria justiça e falava assim: nossa, a gente é diferente do povo. Entendeu? Então o coração não estava correto, amém? Então não tem a ver
com as práticas, né? Mas tem a ver com o coração. Então, olha o que o Senhor está dizendo. E ele usa aqui o exemplo publicano. Aqui. Quem era o publicano? Quem era publicano? Vai ficar mais fácil. Na série do The Chosen, quem era publicano? Mateus. Mateus era publicano. Então, o que o Mateus era considerado? Era um cobrador de impostos. Mas ele era considerado o que pelo povo judeu? Traidor. Você está em aliança com aqueles que oprimem o nosso povo, extorquem financeiramente, fazem opressão na violência. Então, assim, você está traindo tudo aquilo que a gente crê, acredita e construiu ao longo da história. Você é um traidor. Então, essa era a visão daquele que era coletor de impostos, daquele que era publicano. Então, aos olhos dos judeus, essa era uma das classes maiores de pecadores. Estão juntando? Então, Jesus pega aquele que era considerado, aos olhos do povo, né, o pecador master, doido, e fala assim: olha o coração, como que é. Ele pega aquele que era considerado aos olhos do povo o maior exemplo de espiritualidade, e ele pega o maior exemplo de pecador, e ele contrapõe e fala assim: esse pecador aqui desceu justificado por Deus, e esse aqui desceu não justificado por Deus. Estão juntos? Então, agora, o que o Senhor está ressaltando aqui? A questão da humildade. O publicano, estando em pé, ele não ousava ainda levantar os olhos aos céus, mas batia sua mão ao peito, se inclinava, e isso é uma expressão de arrependimento, dizendo: se é propício a mim, Senhor pecador. Então, isso aqui, quanto mais a gente identificar um lugar no coração, a revelação de quem é Deus precisa gerar na gente uma consciência da sua grandeza, do seu eterno poder, e isso culmina em nós lugares de consciência de quem nós somos e de quem Deus é. Eu gosto da progressão do apóstolo Paulo ao longo das suas epístolas, de forma temporal. E nas primeiras epístolas ele fala um negócio muito interessante. Ele fala assim: eu, Paulo, o menor dos apóstolos. Aí passa um pouquinho de tempo, Paulo está escrevendo, e daqui a pouco você vê uma citação que fala assim: eu, Paulo, o menor dos santos. Aí lá mais para frente, já no final da vida, Paulo fala assim: eu, Paulo, pior dos pecadores. Estão juntos? O que aconteceu? A consciência da grandeza de Deus foi crescendo tanto que isso foi trazendo cada vez mais uma dimensão de quem Ele próprio era. Estamos juntos? Então, irmãos, independente daquilo que a gente alcançar na caminhada de fé, independente daquilo que a gente construir, comparado a quem o Senhor é, Ele é santo, irmão. Assim, eu não estou excluindo a intimidade de um filho que entra na presença do pai, da noiva que entra diante da presença do seu noivo. Nós somos chamados para ser amigos de Deus. Agora, irmão, para pensar como a gente mede as coisas. Você for, não sei, né, também, que isso representa para você, mas sei lá, para pensar uma audiência pública com um juiz. Existe um nível de respeito, existe um nível de temor quando alguém vai se apresentar diante do juiz? Sim. Não sei se alguém já passou estar diante de uma audiência pública ou assim. Quem já passou? Não sei como é que foi, né, o caso, mas por que existe isso? Cara, uma autoridade e um bater de martelo daquele juiz pode gerar uma consequência na sua vida, de toda a vida.
Agora a gente está falando do quê? Do juiz dos juízes, do Senhor dos senhores, do Rei dos reis. Estamos juntos? A palavra fala para a gente não ter medo, não temer aquele que pode matar o nosso corpo, mas para aquele que tem autoridade de lançar nossa alma no. E quem é esse? Estamos juntos? Então, existe um lugar onde eu nunca posso perder a consciência de quem é o Senhor. E oração é em espírito estar diante da sala do Jesus abriu um novo e vivo caminho. E o livro de Hebreus fala: entrem com confiança e com ousadia diante do trono da graça, a fim de encontrar favor em ocasião oportuna. Agora, quando eu me coloco, eu estou lá na minha casa, fecho a minha porta, entro no meu quarto e começo a orar, irmão, espiritualmente eu estou diante da sala do trono, o lugar mais importante do universo. Estamos juntos? E eu não posso perder essa consciência. Então, como que eu vou pegar meus títulos, minhas expressões religiosas e chegar e fazer como esse cara diante de Deus? Tipo assim, eu sou alguma coisa diante dessa presença. Amém? Então isso aqui, ó, é algo que agrada muito o coração de Deus. É algo que precisa ser cultivado. E é algo que vai alargar e vai abrir muitas coisas dentro da construção da nossa vida de oração. Ser um vaso quebrantado, um vaso de barro, deixar de lugar para mudar a oração, o Espírito Santo nos convença das nossas falhas, das nossas fragilidades, da nossa constância, da nossa perfeição. Humildade. Humildade tem muito a ver com a oração. A oração nos leva a um lugar de dependência. E é preciso muita humildade para você escolher depender. Estamos juntos? Você já percebeu quando uma criança humilde? Deixa eu olhar para minhas filhas. Minha filha de 5, certeza. Irmão, ela come, a gente tem comida, mamar. Né? Para limpar ela, a gente tem que vir, tirar ali a caquinha, né? Tirar o xixi, fazer ali a limpeza delas. Né? Para tomar um banho, se ela tiver com calor, tudo ela tem que pedir, gente. Ela sabe pedir, né? Quando ela quer alguma coisa. Ela vai pedir, a forma de pedir. Né? Tudo ela depende da gente como pai. Então, pensa nisso, uma criança depende completamente dos pais até certa idade. Você já reparou que isso a criança faz de boa? Já pensou? A criança é humilde. A criança está dependendo completamente, tipo assim, para ela isso está tudo bem, cara. Né? Aí a gente cresce, a gente amadurece. Aí se a gente precisar passar por uma situação de ser cuidado por alguém, não sei se alguém já teve uma oportunidade de ter que ficar com, por exemplo, fralda, sei lá, tal. Esse foi constrangido, não fica. Não fica? E um dos motivos é o quê? A gente não quer depender. A gente fica né? E oração é muito assim. Né? Tipo o rei Ezequias, também, rei Josafá, o rei, o homem mais poderoso de Israel, autoridade máxima, está sabendo que está vindo um exército contra ele, e ele não está com conta de vencer. Mas sabe o que ele faz? Junta todo o povo, se humilha, fala assim: Deus, eu não sei o que fazer. Não tenho nada para fazer diante da situação que se o Senhor não fizer algo, a gente está perdendo. Então, aquela autoridade é uma autoridade que ela faz. Se humilha, e oração é muito disso. Estamos juntos? Também? Vamos lá. Passar para o próximo fundamento. E esse fundamento a gente vai gastar um tempo construindo ele.
né? Vamos lá, Lucas 18, vamos ver se eu cito essas duas aqui, a gente não precisa errar. Um pouquinho antes, é a parábola anterior. Quem pode ler para a gente? E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E diz o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Muito bom. Gente, vamos pegar esse fundamento aqui. É o ensino de Jesus. Esse ensino está concentrado no seguinte: Jesus contou uma parábola sobre o dever de orar sempre, sem cessar, mas na verdade, não só a oração sem cessar, né? Mas sem, em algumas traduções está aqui, sem nunca desfalecer, A minha está ou desanimada. nunca desanimar, ou sem nunca esmorecer. Isso fala para a gente de um lugar de perseverança na oração. É quando você não para de orar até alcançar um fruto. Vamos lá, vamos construir essa história aqui. O exemplo que Jesus dá: tinha um juiz, não tinha temor de Deus nenhum, né? E tinha uma viúva que tinha uma causa. E ela começou a ser extremamente insistente com aquele juiz, dizendo: faz justiça à minha causa. Ao ponto dela importunar tanto aquele juiz, que aquele juiz falou assim: pá, nossa, para essa mulher parar de importunar, vou resolver o problema dela. Pronto, está resolvido. Né? Aí o que Jesus fala? Olha, considerai a atitude que esse juiz tomou pela insistência dessa mulher. Ele respondeu a sua petição. Agora vamos lançar um fundamento correto, porque Deus, na verdade, Ele é o justo quê? Juiz. Deus é o justo juiz. Agora, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele o quê? Dia e noite. Embora pareça demorado em defendê-los, digo-vos que depressa nos fará justiça. Então, Jesus está dizendo assim: existe um justo juiz, e ele quer fazer justiça aos seus escolhidos, mas vocês vão precisar clamar sem desanimar. Porque, irmãos, às vezes no processo de clamar por algo, a gente desanima no meio do caminho, a gente para com aquela oração, a gente esmorece mesmo no nosso coração e a gente para com o processo de construção da oração. E às vezes a gente até pensa assim: cara, será que eu estou, aspas, não sei se já pensou isso, né? Eu estou existindo com Deus, mas às vezes a gente pensa que está meio que atribulando Deus, né? De orar alguma coisa, né? Eu estou aqui sendo enjoado. Não. Jesus está falando sobre o dever de orar sempre, sem nunca esmorecer. Ele está ensinando a perseverança na oração. O que é perseverança na oração? É, uma vez que eu entendo que algo é a vontade de Deus, eu não parar de orar até que aquilo aconteça. Até que aquilo aconteça. Agora, por que a gente para de orar? Por muitos motivos. E, irmãos, muito sobre o ensino bíblico de oração está associado com essa palavra que é. O que os discípulos
tiveram que fazer quando Jesus falou para eles esperarem na promessa do Pai? Contexto de Atos 1:10. E perseveravam unânimes em até que a palavra se cumpriu e o Espírito foi derramado. Atos 2:42. E perseveravam na oração. Nós vamos ver que a oração o tempo inteiro ela está associada com a questão da perseverança. Quando a gente lê esses dois textos aqui, a gente entende um pouco desse processo. Por que o Senhor manda a gente perseverar? Existem muitos motivos do porquê a gente precisa perseverar em oração, irmãos. Um deles, aí já é algo mais, tem a ver com o nosso processo com Deus. Por exemplo, vamos supor que você está orando por algo que você ainda não está preparado para receber. Vamos lá. Você está orando por algo, às vezes, que na verdade, se Deus te der, apesar de ser algo bom aos seus olhos, isso pode ser uma pedra de tropeço para você. Porventura, se um filho pedir pão, o pai vai dar cobra? Pode ser bom aos seus olhos, mas aos olhos de Deus, aquilo naquele momento da sua vida, da sua história, da sua maturidade, pode ser o quê? Ó, pode ser pedra de tropeço. É uma verdade. Amém? Então, agora o pai é um pai bom, que ele quer dar boas dádivas aos seus filhos, e aí ele clama. Então vamos supor, você está orando por uma coisa que nesse momento da sua história você não tem maturidade de receber. Então quando você começar a orar por isso, o que vai acontecer? Deus vai começar a alinhar a sua vida e propósito e te conduzir aos ambientes certos, à formação correta, ao processo de maturidade correto, para que você esteja aqui preparado para você receber. Então, se você abortar o processo de oração, você não vai chegar ao fim do processo. Irmão, um dia a gente vai estar na eternidade e a gente vai ver quantas orações interrompidas por não cumprir o processo de perseverança. Então, um dos pontos, com certeza, é esse. Às vezes a gente está orando por algo, se Deus der hoje, Deus está vendo que ali na frente você vai desmatar, você vai ter tropeço. Então, Ele prepara-nos, conduz, forja-nos as bases que nós precisamos para caminhar naquilo, para receber aquilo que Senhor. Então, esse é um dos pontos. Agora, esse não é um ponto. Não tem a ver só com o processo pessoal. Às vezes tem coisas que não tem a ver nem com a gente. Então, às vezes, intercessões, né? Não tem a ver com o processo pessoal. Mas olha que interessante. 1 Reis 18, 41, 46. Você pode anotar e depois você ver, mas eu quero só contar essa história para você. Eu gosto disso aqui. Eu gosto dessas duas passagens aqui, porque elas abrem um pouquinho o nosso olhar sobre perseverança, porque às vezes a gente só joga tipo assim, Deus não me respondeu, e não é assim. 1 Reis 18, 41, 46, sabe o que é a história? Deus fala para Elias o seguinte: Elias, depois de 3 anos e pouco sem chover, avisa a Acabe que vai chover copiosamente sobre a terra. O que Elias faz? Ele libera aquela palavra sobre aquela geração. Ele fala, vai chover sobre a terra. 3 anos de seca, secou tudo, cobreceu tudo. Ali no chão da palavra de Deus. Quando Elias libera essa palavra, quem deu a palavra? Quem deu a palavra? Deus. Elias comunicou de forma certa a palavra que Deus deu? Sim. Agora, o que Elias faz depois que ele comunica a palavra? Sobe no monte. Elias sobe no monte. E Elias agora ele entra em um processo de oração que a descrição bíblica é que Elias ele mete a cabeça em terra, ele fica em posição, né, de dar a luz literalmente,
e ele começa a orar por aquela palavra. Elias ora a primeira vez, acontece alguma coisa? Segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Elias para de orar na sexta vez. A palavra fala que na sétima vez, sétimo ciclo de oração, Elias vê uma nuvenzinha no horizonte da palma da mão do povo. O que era isso? Era uma evidência física do cumprimento daquela palavra. Aí fala, pronto. Está encerrado o processo de oração. Já vi acontecer. O mudante de chuva está chegando de repente mesmo. O céu ficou, né, escuro e chuva, muito chuva. Estamos juntos? Então, querido, às vezes Deus está falando assim: filho, eu quero te levar a um lugar de maturidade, aonde você seja um ventre para gerar as minhas palavras, até que elas aconteçam. Não entre em lugar de questionamento de quem eu sou, ou de quem você é, ou da palavra que eu dei. Agora, você imagina o Elias não resolvido na sua identidade, na sua caminhada com Deus. Vai chover, está esperando não ver chuva. Aí Elias começa: se eu vou chover, ó Deus, eu sou seu, eu sou grande. Imagina o Elias aqui. Só que Elias já tinha uma vida forjada na oração, na presença. Sabe quando que ele se apresenta a cara? Do nada aparece lá, 1 Reis 17, assim, um cartão de entrada de Elias. Um Elias, um homem chamado Elias de Tigre, se apresentou diante de Acabe e ele fala assim: o Deus perante cuja face eu habito, eu estou. Manda dizer que não chove mais sobre a terra, eu estou afirmando. Esse que Elias aparece, é o cartão de entrada de Elias. Leva uma autoridade, que ali era uma ordem, cabeça decepada. Fala assim: ó, o Deus que eu habito na presença dele mandou aqui te dizer, e é isso, e some mesmo. E não chove por 3 anos, e caçam ele no pé inteiro em reais. E Deus escondeu. Então a Bíblia mostra que Elias era um cara experimentado na oração, amém? Aí na minha cabecinha, Elias perseverou apenas para chover. Só que o livro de Tiago diz que Elias era homem sujeito às mesmas paixões, mas orou com perseverança para que não chovesse sobre a terra, e não choveu. E orou com perseverança para que chovesse, e choveu. Então, antes de Elias ir lá e falar, não chove mais, o mesmo processo que a gente está vendo aqui para a chuva acontecer foi o processo para a chuva não acontecer. Estamos juntos? Perseverança, amém, queridos? Estamos juntos? Então, ó, a gente precisa caminhar para um lugar de maturidade, onde a nossa identidade é tão forjada que os ataques de dúvida do inimigo, eles não penetram a nossa mente e descem ao nosso coração. Porque a batalha acontece assim, que você acha que a batalha acontece como? Você está lá perseverando em oração por algo que, meu irmão, Deus vai fazer algo extraordinário. Aí o inimigo vai acessar você. Ixi, para com isso. Está demorando, não vai. Existe disso, não vale a pena não. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Aí você vai Deus, e Deus está lá falando assim: continua, né? Estamos juntos, amém? Deus está contando comigo, está contando com você, que a gente está caindo na balela do inferno. Aí Jesus está dizendo uma parábola sobre o dever de orar sempre, sem nunca esmorecer. Irmão, qual é a regra? Eu uso. A partir de um momento que eu entendo que algo é a vontade de Deus, hashtag orar até que acontecer. Amém? Se algo não for vontade, você está com dúvida se é vontade de Deus, irmão, continua orando até Deus te falar algo no meio do caminho. Deus, se você estiver orando por isso, Deus vai interagir com você, Deus vai falar com você, Deus vai te dar uma direção, Deus vai abrir seu entendimento quanto a essa situação. Às vezes é um procedimento seu que Deus quer alterar, quer mover, vai te dar estratégia. Deus vai falar com você. O céu é vivo nisso. Agora, a partir do momento que algo é lícito,
né? É algo que você entende pela palavra, pela vontade de Deus, é uma palavra que Deus para você. Irmão, a regra é orar que aconteça. Amém? É ter regularidade, é ter perseverança, é estar constantemente, né, clamando por aquilo. Então, próximo, novo ponto, perseverança. Agora, esse ponto aqui, ó, Daniel 10:2, Daniel 12:13, já mostra pra gente uma outra realidade em relação à perseverança na oração. E já mostra a perseverança, a necessidade de às vezes perseverarmos, porque estamos em meio a uma batalha espiritual e existe uma ação muito viva do reino das trevas para resistir a algumas coisas. Se você quiser ler, eu pedi para alguém ler, por favor. Alguém lê para mim aqui, Daniel 10:2 e Daniel 12:13. 10:12:13. No ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome chama Beltesazar. E a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada. E ele entendeu essa palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Daniel 10:12:13. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Beleza, então vamos lá. No ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel. A palavra era verdadeira, envolvia um grande conflito, e ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Daniel, naqueles dias, pranteou durante 3 semanas, aí depois fala do jejum que ele fez e tal. Vamos lá. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, o que isso está dizendo para a gente? Daniel, ele é levado cativo para Babi. Quem era o rei da Babilônia quando Daniel, adolescente, chega lá na Babilônia? Nabucodonosor. Estamos juntos, amém? Nabucodonosor reina por muitos anos. Daniel acompanha todo o reinado de Nabucodonosor. E depois, o filho de Nabucodonosor assume o lugar com a morte do pai. E o nome era Beltesazar, era o nome que eles davam para Daniel. É com B também. Dá uma olhada aqui. É um nome gringo, um nome diferente. A escritura na parede. Belsazar, muito parecido. Beltesazar e Belsazar. Belsazar era um filho de Nabucodonosor. Então Daniel pega o reinado de Belsazar. Só que a experiência que Belsazar tem é do reino ser arrancado das suas mãos e um outro povo começar a governar. A Babilônia cai e nós temos ali o Império Medo-Persa se levantando. Então nós temos, Dário, que foi rei durante a vida de Daniel também. Quem lembra aqui da passagem de Daniel na cova dos leões? O rei era Dário, que era o rei, na verdade se tornou até muito amigo de Daniel. Então nós temos ali um outro nível de governo, E Ciro é o 4º rei que está passando pela vida de Daniel. Daniel serviu a todos esses reis e durante todos esses reinos. Então nós temos Ciro como um rei da Pérsia, e a Pérsia exercendo domínio global, assim como a Babilônia fazia.
Então, ele está dizendo aqui, situando, no ano de Ciro, rei da Pérsia, ele teve uma revelação e ele entendeu essa revelação. E diz que porque ele entendeu essa revelação, ele começou a buscar a face de Deus. Por conta dessa revelação, ele começa a orar por aquela palavra que ele recebeu. Aí o que Daniel fala? Por 21 dias eu mergulhei diante do Senhor. Por 21 dias eu pranteei. Por 21 dias eu jejuei. Por 21 dias eu busquei a face de Deus em oração. Aí, 21 dias depois que Daniel começa esse processo de orar por esse tema, quem que aparece para Daniel? Um anjo. Nós temos aqui um anjo aparecendo para ele. Nós temos um anjo mensageiro que assistia diante de Deus, e esse anjo é enviado. E esse anjo diz o seguinte: não temos Daniel. Olha o que esse anjo diz no versículo 12: porque desde o primeiro dia que você se aplicou a compreender e a humilhar-se diante do seu Deus, foram ouvidas as suas palavras. Então, Deus ouviu a oração de Daniel na primeira oração. E na primeira oração, o anjo está falando, o Senhor enviou para a resposta. Agora, entre Deus ouvir a oração de Daniel e o Senhor responder no primeiro dia, aconteceu algo no meio caminho. Isso tem a ver com as regiões celestiais. Lembra do apóstolo Paulo falando: conheço homem se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas que foi arrebatado e levado ao terceiro céu. Terceiro céu é onde? Exato. Agora, entre o céu e o terceiro céu, irmãos, nós temos um segundo céu, que é onde o bicho está pegando e a guerra é acirrada demais. Bom, uma vez eu tive uma visão aberta sobre isso. Eu nunca mais esqueci isso. Passa de vez em quando na minha mente quando eu penso em batalha espiritual. E eu sei que a obra de Cristo, na verdade, irmãos, é para nos entregar a autoridade para ter vitória nessa guerra. É por isso que eu posso falar: a nossa guerra não é para cá. Mas ele fala ali uma descrição, e ele está lhe dando níveis de hierarquia das trevas. Ele termina falando nas regiões celestiais. Porque aqui é guerra de solo. Aqui é guerra com o demônio que está trabalhando, e a maior parte da redação das trevas. Agora, na região celestial, é guerra com hierarquia maior. Estamos juntos? E é onde, meu amigo, o inimigo vai concentrar suas hostes para poder resistir justamente às liberações de Deus e às ações de Deus. E, irmão, ele está fazendo isso desde que ele se rebelou. Ele tem experiência nisso. Então, se a gente não entender como funcionam algumas coisas, se a gente não entender as ferramentas espirituais que a gente tem, irmão, a gente vai parar ali. Entendeu? E Jesus está querendo nos ensinar e nos dar ferramentas, na verdade, até uma vida vitoriosa nesse sentido. Né? Então, olha o que ele está dizendo. No primeiro dia, sua oração foi respondida e por isso eu vim. Versículo 13. Eu só queria, esse último pedacinho do versículo de número 12, assim, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. No que concerne a oração, perseverar na oração. Né? Sim. Então você imagina esse processo. Versículo 13. O príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Está falando de quê? Daniel 10 começa falando: eu, no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia. Daniel está onde? Na Pérsia. Geograficamente falando. Aí, o anjo está dizendo assim: o principado que governa, que tem a autoridade
de governar, de trabalhar aqui, o príncipe das trevas que trabalha nessa porção geográfica, ele chama de um príncipe da Pérsia, ele me resistiu, meu irmão. E principado fala dessa nível de autoridade maior, de príncipes que governam junto com Satanás. Então, meu irmão, nada mais nada menos que um dos maiores príncipes. E pensa bem, já é muito estrategista. Então, a Pérsia, ela exercia domínio o quê? Global. Só voltar um pouquinho na parênteses da história aqui, deixa eu monitorar minha hora. É o último ponto? É o penúltimo. Não tem problema não. É o último, segunda ministração é mais prática, a gente vai tirar mais tempo de direção. Deixa eu entrar numa coisa aqui. A Síria, historicamente, foi a primeira nação que quase teve uma ascendência de domínio global. Você lembra lá de Jonas, a história de Jonas? Né? Jonas não queria pregar a palavra onde? Nínive. Nínive era uma cidade de grande importância na Síria. A Síria nesse tempo dominou muito, incomodou e trucidou e fez muita coisa com Israel. Era um dos motivos de Jonas não querer pregar arrependimento. Ele falou: não quero que todo mundo seja salvo, eu quero que todo mundo se lasque. Esse povo é ruim de coração, tortura o meu povo, oprime, está fazendo muita coisa. Eu quero que todo mundo receba juízo de Deus, literalmente isso. E eu prefiro morrer do que ir lá e ver esse povo todo se arrepender. Esse era o coração de Jonas, ele era bem sincero de Deus. Aí Deus, né, tem seus filhos, quebrando o coração humano. E assim, né, Deus entra ali com a sua pedagogia, usa baleias, enfim. Mas essa era a realidade. A Síria, ela quase teve esse lugar que a Babilônia teve. Então, quando o rei Nabucodonosor ele tem um sonho e ele vê o quê? Uma cabeça de ouro, uma estátua com os peitos de pernas e pés de barro e ferro. E qual é a revelação dessa visão? O próprio Daniel, na interpretação, ele fala assim: a cabeça de ouro é a Babilônia, porque a Babilônia ela governava em mais de 100 e poucas nações. Entende? A cultura dos caldeus era tão forte que a cultura, a língua, toda a influência. Vamos botar aqui em inglês. Inglês é falado para o mundo, por quê? A influência de uma nação poderosa. Estamos juntos? A Grécia cai e se levanta o Império Romano, mas você vê que o Novo Testamento era falado em? O Novo Testamento foi escrito em grego. Porque a influência grega de estilo de vida e de língua ainda perdurou por um bom tempo. Então nós temos Babilônia, depois da Babilônia nós temos o Império Medo-Persa, a Grécia e depois o Império Greco-Romano. E a palavra revelada lá dizia que uma pedra viria nos dias do Quarto Império, que foi na verdade nos dias do Império Romano, que Jesus se manifestou. Então eu estou dizendo que a Pérsia aqui, ela exercia domínio global. Então, imagina a nação que exerce poder sobre todas as nações. Você acha que é onde que o inferno vai colocar um dos príncipes mais fortes para reger? Lá. Então, meu irmão, o negócio está estreito. O que o anjo está dizendo? Príncipe da Pérsia. 21 dias, meu irmão, ele luta na região celestial e aquele anjo não conseguiu romper. Ele não conseguiu romper. O cerco do inferno foi tão grande que esse anjo não conseguiu romper. Agora, Daniel saiu do lugar da oração.
permaneceu. Até que. Aí o papai falou, por conta das suas palavras eu vim. Né? Irmãos, oração, o ambiente de adoração e oração é um ambiente de liberação angelical. É um ambiente de movimentação dos céus. E por isso que quanto mais oração, mais liberação celestial sobre a terra. Mais liberação dos anjos de Deus agindo na terra. Estamos juntos? Então, queridos, por conta da perseverança da oração de Daniel, o que Deus faz? Se o problema é guerra, pega uma plano de guerra. Espada flamejante. Um monte de mensagem não está dando conta. Pode levar uma mensagem, pega uma canja. Aí Deus também já fala assim, né? Diz aqui que, porém, Miguel, um dos primeiros príncipes. Aí, tá bom. Aí Deus pega simplesmente o anjo de maior patente de guerra e fala, vai lá. Aí Miguel, bom, né? Nível de autoridade absurdo. Miguel é descrito como um chefe dos exércitos de Deus. Então, existe dentro da classe de anjo, não parece que vai sair daqui da oração. Enfim, é um anjo guerreiro, é um arcanjo, é um anjo chefe de muitos anjos. Lembra lá Jesus? Quando Jesus está lá assim, no Getsemane, o povo vai pegar Jesus, tá aquele vucu-vucu, aí Pedro pega a espadinha, a orelha do soldado, né? Pedro faz Jesus olha para Pedro e fala, você acha que eu não podia orar aqui? Meu pai mandaria 12 legiões de anjos agora. Você acha que eu estou com medo de foguete? É para cumprir a gente de Deus, meu pai, não vai feio não. Amém? Lembra de Eliseu? Eliseu lá, o exército vem cercar Eliseu. Tá Eliseu lá na varanda. Almoço do profeta acorda, vai tomar um café. Cerco de exército. Meu irmão, o negócio estava feio. Aí tá Eliseu assim, não, e o moço do profeta desesperado. Por quê? Porque ele não estava vendo o mesmo que o profeta estava vendo. Aí Eliseu falou assim, calma no coração. Mais são os que estão conosco do que estão com. Abre os olhos desse Senhor. Irmão, era carruagem de fogo, mas não era exército celestial. Absurdo. O interessante é que o moço de Eliseu, ele viu as trevas. Ele viu os demônios. Ele, a visão pela metade, mas ele viu demônios, mas não viu. Ele viu a oposição. Mas não viu. Irmão, o reino espiritual é muito vivo. Quando a gente vai fazer projeto de missão, a gente sempre tem uma experiência assim em relação a isso. Quando a gente foi entrar na Venezuela, foi um dos campos mais de guerra espiritual que a gente pisou. De verdade. A Venezuela é uma autoridade do país, não. Ó, Deus tem uma ordem de eleição naquele lugar, porque é muito diferente se é o Brasil, se é da Venezuela. O Senhor afirmou isso diversas vezes, a gente viu isso. Deus falava para a gente no preparo da missão. Estou separando uma arcanjo específico que vai entrar com vocês e sair dessa nação. Irmão, ninguém tocou um fio de cabelo na nossa cabeça, meu caos. Estou falando caos mesmo. Falando de nego, você está andando na estradinha que não tem luz, possa chegar em cidade lá, meu irmão, o nego pilha, coloca a barricada, te assalta. Ônibus, você entra em ônibus, você não sabe se você vai chegar. No meio do caminho, a gente estava esperando um ônibus para ir numa outra cidade, aí chegou um ônibus 5 horas da manhã, todo mundo com a roupa de baixo, tinha acabado de pilhar, assaltar todo mundo. 6 da tarde não tem mais ninguém na rua, todo mundo com medo. Tanto nível de saque, de assalto. E se você não é a criminalidade que te toca, meu irmão, é o exército, cara. Você tem 22 postos do exército que vai te parando toda hora e cata as coisas mesmo. A gente levando um monte de coisa, sabe, irmão? Tinha brincadeira com gente armada. Isso não fica da cabeça tocado. Agora isso é minha boa intenção, não, irmão. É um ser espiritual, é o Senhor guardando espiritualmente. É o Senhor colocando o anjo da patente necessária
para quem nível de oposição, estamos juntos. Aí diz que o Senhor, ele libera um arcanjo. Aí vem Miguel, e o anjo começa a dizer, aí eu obtive vitória sobre ali os reis da Pérsia. Então, existem coisas que você está orando, Satanás vai querer entregar de mão beijada na mão. E ele vai fazer oposição ferrenha para que não aconteça. E é por isso que a gente precisa caminhar para um lugar de maturidade para não colocar certas coisas na conta de Deus. Que Deus está olhando tanto e falando, pô, expliquei para te levantar como um guerreiro, para você entrar nisso aí, na coisa romper. Você está me questionando, já até liberei a resposta. Vamos lá. Por que essa dinâmica? Porque existe um princípio. Existe um salmo que diz: os céus dos céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. A autoridade que veio da terra Ele levou para mim e para você. É por isso que Jesus precisava vir como filho do homem e restaurar a autoridade e entregar de volta para a gente. Está aqui a autoridade que vocês perderam lá na terra. Exército de novo. Estamos juntos? Então é por isso que as coisas na terra vão acontecer a partir dessa dinâmica de interação. Deus é soberano, Deus faz. Quando Deus quer mover, Ele vai mover o coração. Quando Deus foi libertar o povo do Egito, Ele move o povo para cá, em resposta ao clamor. É um movimento de libertação, estamos juntos? Mas Deus, Ele respeita a autoridade que Ele delega. Amém? Nós precisamos ter essas coisas. Por isso que todo avivamento não é fé, é uma luta ferrenha para acontecer. Porque são multidões e multidões sendo removidas do inferno. E não acontece um avivamento sem muita oração. Muita oração. Irmão, é tão forte o avivamento e derramar de Deus. Você sabe o que o exército de ferro faz? Cerco para resistir. E combate ferrenhamente. Deixa eu contar uma coisa. 10h40. Eu vou arriscar para 7, só para eu me sentir no fim de aprofundar um pouquinho mais aqui. Eu compartilhei com os irmãos aquilo que aconteceu no ano passado em Vitória. Estamos juntos? Amém? O que aconteceu em Vitória? Em fevereiro nós tivemos uma janela de derramar de Deus sobre vários lugares. Não foi só lá, naquela faculdade nos Estados Unidos, lá no Kentucky, mas nós tivemos diversos lugares no globo que receberam um derramar do Espírito Santo. Um desses lugares, grande maioria, eram lugares desconhecidos. Acho que Deus fez coisas tremendas, extraordinárias. Um desses lugares do Brasil foi lá em Vitória. Vitória do Espírito Santo. Vitória profética, né? Vitória do Espírito Santo. E não, o pessoal. Tem vitória no país. Não, o pessoal declarava isso na minha oração. Tomava conta dessa palavra e orava por ela. Nós declaramos a vitória do Espírito Santo sobre essa oração. Eu orava muito isso. Aí os irmãos estavam lá, na igreja tinha uma cultura de oração, irmãos assim, uma estrutura legal, Deus tinha um nível de maturidade, eles estavam numa reunião de oração, que eles não saíram dela. Eles começaram a orar pré-carnaval, antes do carnaval. Deus veio, eles passaram a madrugada, no outro dia veio a igreja ficou 1, 2, 3, 4, 5. E Deus foi fazendo as coisas e ficaram lá mais de 10 meses direto, sem parar a oração e a adoração. Se revezando e tal, e a igreja da cidade veio e participou desse movimento. E quando eu fui, tinham 10 dias que tinha iniciado. Eu sou dessa parte aí da batalha, do discernimento, não pode esse negócio. Faz parte do que eu invisto tempo trabalhando, para ver qual questão de chamada, ser ministério, estratégia. Irmão, na ida para lá, sabe o que aconteceu? A gente foi orando aqui lá, foi orando. Na ida para lá, aconteceu um negócio aleatório, trancou a pista. A gente ficou num ponto sem sinal, horas dentro do carro esperando. Quando a gente viu que o negócio ia render muito, da volta à madrugada, a gente estava muito cansado de esperar, peguei e fui para o posto, falei, vamos pernoitar.
E de manhã a gente vai para a viagem, chega. É uma viagem rápida, de 5, 6 horas daqui a Vitória. Demorou. Foi com gosto. Baixou um pouquinho o vidro, pum, pagamos. Dormimos dentro do carro. Irmão, eu e o jovem da comigo tivemos a mesma visão. Sabe qual era a visão? Vamos para o carro. Um cerco demoníaco gigantesco. Para mim ter visto aquilo já foi. Opa! Se eu estava prudente e diligente, já daqui para frente eu vou caminhando de uma forma diferente. Prudência aqui, vigilância aqui. Eu falei, opa, ainda não estou entendendo o que está acontecendo lá. E o quanto está afetando o espiritual do lugar. Só me deixou ligado. A gente orou, repreendeu, seguiu, chegamos. Irmão, Deus começou a falar comigo que aquilo que estava acontecendo estava mexendo tanto com esse alto lugar que naquele momento, com 10 dias, demônios de hierarquia do Estado estavam vindo para a Vitória para combater o que estava acontecendo ali. Irmão, era algo tão notório que todos céus imaginam tudo que você pode imaginar. De alguma forma se manifestou e ela para frente da igreja de conjurar. Irmão, macumba, voodoo, qualquer nível de magia negra, rosa não sei o que, maçonaria, não sei o que, tudo ia para lá e queria causar encrenca e confusão e fazia doideira na igreja, ficava dando volta na igreja, fazia mandinga, dava fazer trabalho para parar o que estava acontecendo. Gente, vamos endemoniado de bairro de distância, vai lá na frente falar coisa lá na outra ponta da cidade do que estava acontecendo no reino espiritual, aquele momento de oração sem parar. Por quê? Porque, meu irmão, havia uma porta aberta. Imagina o mover e o fluxo celestial que estava acontecendo. Aquilo ali, meu irmão, acirrou o nível de guerra com outro nível. Não é? Das trevas. Então, o Senhor mostrava isso. A gente teve que ir meses aí, compartilhar e discernir algumas dessas questões. O Senhor mostrava o principal do Estado vindo para fazer o cerco e resistir. Irmão, todo mundo que estava naquela igreja, em 9 meses, foi esticado, que às vezes foi esticado durante a caminhada cristã. Não tinha um membro da igreja que não foi esticado a mergulhar numa vida profunda de jejum. Quem jejuar, abraçou o jejum como assim, amo esse negócio. Vida de oração, de palavra, de verdade, de integridade, pecou e confessava publicamente. É outro nível. Está entendendo? Então, vou para resumir aqui. Jesus está falando sobre o dever de orar sempre, sem nunca desfalecer. 1 Timóteo capítulo 2 fala que é desejo de Deus a salvação de todos nós, para a gente levantar e interceder, né, com uma unção. Sabe que nem todo mundo vai ser salvo, mas é o desejo de Deus. Então, se você está orando para alguém, pela salvação de alguém, isso é da vontade do Senhor? O inferno vai entregar de bandeja sua vida? Não. O cara que me inspira, George Miller. George Miller era um cara que ele orava com muita perseverança pelos asfaltos dos assuntos. E ele teve muitas almas que ele ganhou em resposta às suas orações. E tinha pessoas que falavam, estou orando há mais de 50 anos. Alguma vez. E que ele viu. Depois vai entender esses processos, esse tempo. Mas Jesus contou uma parábola sobre o dever de orar sempre, sem nunca esmorecer. Amém? Estamos juntos? Vou deixar Mateus 7 para lá, que é aquele texto que Jesus fala: pedir a civilizar, buscar e achareis, bater, a porta será aberta. E eu quero, se você quiser tomar um cafezinho lá rapidinho, nós vamos entrar agora nessa parte final, vai estar aqui nossos 45 minutos para falar da estratégia de oração em círculos e praticar a oração dessa manhã. Tá bom? Amém? Estamos juntos?